Hoje recebemos um dos nomes mais conhecidos do quarto de milha. Ele cria conteúdo, vive o cavalo, é um nome referência na BQM. Hoje estamos aqui com Pedro Engler. Pedro, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é muito legal ter esse espaço para conversar, para poder falar um pouco da minha história, do tanto que eu amo cavalo e estar desse outro lado, né, sendo entrevistado, porque normalmente quando eu apareço em vídeo eu estou entrevistando, então gostei da oportunidade. Obrigada você por estar aqui conosco, trazendo um pouquinho da sua história. Pedro, de tudo que você faz, né, comunicador, competidor, referência, qual dessas coisas deixa o Pedro mais vivo hoje? Eu acho que são coisas diferentes, assim, né, eu sempre fui apaixonado por cavalo e sempre fui fã dos grandes treinadores. Então, a primeira coisa assim que eu lembro que eu fiquei muito feliz foi quando eu comecei a ir nas provas grandes da BQM, porque hoje eu moro em Jaguariúna, mas eu morava em Uberlândia. E aí lá eu via nas revistas só na época os grandes treinadores, era louco para conhecer. Então, competindo, quando eu consegui ir, na verdade, a primeira vez para passear numa prova da BQM, que eu vi pessoalmente aqueles treinadores, eu brinco para os amigos que não são do cavalo, é igual você ver os artistas da novela para mim. Eu ficava, e pô, os caras falavam comigo. Então, isso foi muito legal. E com o decorrer do tempo, tanto competindo, agora fazendo essas entrevistas, eu passei a conhecer mais muitos com esse trabalho de divulgação, fazer muitos amigos que são grandes treinadores. Então, eu acho muito legal isso também. Hoje, serem meus amigos, esses ídolos todos. Sim. E Pedro, quando você começou no quarto de milha, quando essa raça entrou na sua vida? Quando eu tinha 9 anos que eu comecei, acho que eu nasci gostando de cavalo. Minha mãe e meu pai não são da área. Meu avô era fazendeiro, mas não era tão ligado ao cavalo em si. Mas eu nasci apaixonado por cavalo. E até uma coisa que muita gente não sabe, né? O meu primo é um grande criador do manga larga machador. Eu sou de Minas Gerais. Meu primo, acho que é o criatório mais vencedor da raça e tudo, e é do manchador. Mas eu com 9 anos morava em Uberlândia, descobri que tinha uma escola de equitação e tambor perto da minha casa. Aí comecei a fazer aula lá e aprender no tambor, e acaba que já puxou para o esporte e puxa para o quarto de milha, né? Sim. Então a vida inteira eu mexi com um quarto de milha. Caramba! E que choque, né? Seu primo ali, um grande criador de manga larga, você foi pro quarto de milha. Realmente, assim, coisas muito loucas da vida, né? Que você podia ter ido pro manga larga. Ele fala pra mim direto, falava, primo, vem mexer com o machador que vai ser mais fácil pra você, porque eu no quarto de milha, eu não tinha nenhum parente, ninguém ali pra aquela costa quente ali, um suporte ali, né? Então tudo que fui construindo, fui crescendo, lógico, várias pessoas me ajudaram, mas foi pessoas que eu que tive que conhecer, eu que tive que... Não teve aquela coisa mais natural assim, você tem um suporte, né? Desse, um quem indica. Depois acaba acontecendo de natural, né, de fazer amizade, que muita gente me ajudou, muitos criadores grandes, mas eu tive que ir construindo isso. E ele falava para mim, eu falava, primo, não dá, porque eu gosto do esporte e daí é quarto de milha. Mas aí sempre teve essa paixão, sempre fui apaixonado por assistir todos os leilões de quarto de milha, todos, e ficar olhando o catálogo e aprendendo de linhagem dos cavalos. E eu gravava na fita cassete na época leilão e assistia de novo. Fita cassete entrega a nossa idade aí, né? Faz tempo. Há uns 20 anos atrás mais. E Pedro, você sempre quis trabalhar com cavalo, nem que não seja na comunicação, mas você sempre teve essa vontade? Então, uma coisa que foi muito legal, porque eu sempre tive o sonho de trabalhar com cavalo. Acho que muita gente que gosta, você tem. Mas daí, às vezes, você limita a sua cabeça no trabalhar com cavalo, ou ser treinador, ou trabalhar na veterinária, né? E aí eu achava duas coisas assim, treinador, pô, era um sonho, era uma vontade, mas eu falava, pô, mas não via assim que eu conseguiria fácil isso, né? Porque ser um grande treinador e não é um caminho bem difícil e não sei, não via
possibilidade, assim, para mim, achava que era um sonho muito distante, assim, sabe? Mas acho que é o sonho de todo mundo, né? Ser um competidor, super campeão e tal. Mas eu não via isso como algo possível e eu, como a família da cidade, estudava e tal, eu falava, pô, então vou fazer veterinária. Mas eu também não tinha vontade de trabalhar na área da veterinária, apesar de gostar e tal. Eu falei, pô, nunca vou ter coragem de abrir um bicho, de fazer essas coisas. Então, eu ficava muito perdido. Aí, quando eu consegui achar isso, foi uma realização muito grande. Consegui juntar o que eu gosto, que é o cavalo, e achei Sim. uma coisa, né, que estava muito no início, né, nessa parte aí de comunicação, né, da mais voltado para o quarto de milha. Então foi uma invenção aí que deu certo. E quando você percebeu que a comunicação tinha espaço dentro do quarto de milha? Eu comecei eu fiz faculdade de administração lá na FGV em São Paulo. Aí desde o início já gostei muito de rede social, né? Eu importei um garanhão muitos anos atrás e aí eu usava a rede social para divulgar ele e sempre gostei de rede social. Mas não entendia tanto assim, tinha alguma experiência e eu fazer vídeo nunca tinha feito. Aí quando ia começar a pandemia, eu comecei a estudar muito marketing digital. E o Saulinho, dono da loja Wester, que a gente até está aqui, já era muito amigo meu. E aí eu juntei com ele e falei, Saulinho, pensei essas ideias de marketing digital para aplicar em leilão de cavalo. Isso lá antes da pandemia. Ele falou, pô, achei legal a ideia, mas eu queria fazer alguma coisa aqui na loja que eu estou muito preocupado com essa pandemia aí, que a loja vai fechar e a minha rede social tá fraca, a gente não mexe, a venda para o WhatsApp é quase nenhuma. Você não quer pensar um negócio para a loja primeiro e fazer um teste aqui na loja? Eu falei, quero. Aí eu pensei e acabei vindo para cá e cuidando dessa parte do marketing digital da loja. E nisso tinha necessidade de fazer vídeos. Aí eu já tinha visto essa ideia da comunicação no quarto de milha, mas acabei deixando ela de lado. Ficou na caixinha ali. E aí eu tinha necessidade na loja de fazer vídeos, às vezes eu fazer, porque às vezes um vendedor tem vergonha, o outro não fala tão bem, aí é o que fala bem no dia não quer fazer, aí o outro não passou maquiagem e vira, e tinha que fazer no dia. Aí eu falei, vou eu mesmo fazer. Eu comecei eu fazer, até que quando eu já estava aqui há uns 3 anos, eu pensei e falei, pô, não estou fazendo nada no meu Instagram. Tinha pouquinho seguidor, não mexia quase nada, só postando uma foto com um amigo, outro, normal, né? Falei, pô, tinha que fazer alguma coisa no meu Instagram, o que eu vou fazer? Aí pensando muito, tive a ideia de contar sobre os últimos 10 anos do futuro da NCR. E aí foi um estilo de vídeo que, até onde eu sei, ninguém nunca tinha feito. Até hoje em dia eu não vi mais ninguém fazendo, que era em 1 minuto eu contava sobre a final de cada ano, né? Ia soltando os vídeos. A hora que eu soltei uns 6 vídeos, assim, de uns 6 anos, me ligaram da BQM. E até então eu não ganhava dinheiro nenhum com isso. Achando legal, tal, que estava mudando a diretoria, que ia começar o ano. E aí fizeram umas entrevistas comigo e já me chamaram para a BQM. Então foi o primeiro trabalho meu. Oficial. O primeiro trabalho meu com rede social, essas coisas, já foi a BQM. E Pedro, como é para você hoje ser a cara da BQM, né? Quando a gente fala de Pedro, a gente já remete a BQM e vice-versa, né? A gente, não, entrevista a BQM é Pedro. Não tem como desvincular ali. Como que é hoje para você? Eu fico muito feliz, né? Muito orgulhoso. É uma responsabilidade muito grande, né? Uma associação muito grande e que a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque são muitas pessoas ali envolvidas e vários setores, mas é uma realização enorme, né? Sou apaixonado pelo quarto de milha e poder representar ali, falar pela BQM na rede social é um sonho mesmo realizado. E qual foi seu maior trabalho, assim, representando a BQM?
Olha, a gente tem os 3 eventos maiores de Araçatuba, né, que eu faço os 3, que é o Congresso Brasileiro, depois o Nacional e depois a Copa dos Campeões Deb e Porto do Futuro no fim do ano. Esses 3 eventos são sempre muito grandes, né? Aí tem o Hall da Fama, tem também os outros eventos do Laço Comprido, da Vaquejada, que eu tive o prazer de ir. Já acabei de voltar do Laço Comprido, mas vamos falar assim, uma história legal que é um evento grande da BQM que foi muito diferente, é que quando eu fui contratado pela BQM, era uma quarta-feira. E aí eu nunca tinha feito entrevista com ninguém, eu nunca tinha entrevistado ninguém na minha vida. Eu não falei isso, mas eu nunca tinha, não. Aí, não falei que tinha, não falei que não tinha, né? Eu falei, se precisar fazer entrevista, faço, lógico que faço. Omitir não é mentir, tá tudo faço, bem. precisar eu faço. Aí foram e eu fui contratado na quarta. Aí na quinta, pô, Pedro, amanhã, sexta-feira, você tem alguma coisa? Não tenho nada. Ah, então vamos ver, dependendo, vai precisar de você vir em São Paulo. Você consegue? Consigo. Aí chegou na sexta, me chamaram de manhã, ó, vai precisar vir, tem um evento aqui, você entrevistar os homenageados e tal. Eu falei, que legal, que evento que é? E falaram, a Awards e Hall da Fama. Eu nunca tinha entrevistado ninguém. Ele falou, você tem que preparar agora também vídeo para você fazer falando dos garanhões que vão pro Hall da Fama e você vai entrevistar os Hall da Fama. Então, assim, as primeiras 2 pessoas que eu entrevistei da minha vida foi o Paulo Fara e o Jonatas Dantas. Já foram os primeiros. Tranquilo. Aí o Gilson Diniz, e aí foram vários lá que estavam no dia, mas eu lembro que já foi de cara, já foi o Paulo Fara e o Jonatas Dantas. E eu nunca tinha entrevistado ninguém, eu lá de terno e tal, aí eu tinha que fazer um vídeo falando do El Cheio Zorreiro, tava entrando pro Hall da Fama, falando do El Cheio Zorreiro, com a câmera lá e banda e gente passando. Aí eu acho que aquilo ali foi já para perder a vergonha mesmo, assim, e o medo, sabe? Ou agora vai tem que ou fazer, vai. faz. Então marcou muito isso, porque foi uma surpresa, assim, né? Ter que, na hora, conseguir desenrolar lá. E é engraçado, né? Até o que a gente estava conversando. Às vezes a gente, até quem é mais desenvolto, dá uma travada, fica meio assim. Imagina num começo já ir para um evento desse, com pessoas desse gabarito. Imagino para você que Então, outra coisa foi divisor de águas. Marcou muito também foi no segundo evento, acho que eu fui da BQM. E aí, principalmente no primeiro ano, assim, nos eventos grandes, quando chegava, assim, nos primeiros dias eu ficava mais ansioso para entrevistar e tal, né, mais nervoso um pouco, nas primeiras entrevistas. E aí eu lembro que numa prova grande da BQM, acho que era o segundo evento meu de Araçatuba, a primeira pessoa que ganhou na primeira categoria do evento foi o Didi Yates. A entrevista era em inglês, americano. Eu falei, pô, a primeira vai ser em inglês. Nossa, eu gaguejava. Tradutor? Eu gaguejava em inglês. Falei, não, eu vou fazer. Minha mãe pagou a aula de inglês, como é que eu ponho um tradutor lá? Depois de velho, ela vai brigar comigo. Fala, pô, paguei 10 anos de aula de inglês. Você chamar um tradutor? Falei, agora eu vou ter que fazer, né? Mas, meu Deus, eu gaguejava em inglês com o DJ. Ele era gente boa pra caramba, deu risada e tal, e deu certo. Mas isso aí marcou também. Vendo pelo lado positivo, deu certo, tá Deu tudo bem, certo. Você ainda continua sendo a cara da BQM, entrevistando, então deu certo. Deu. E Pedro, você tá muito dentro da pista, né, por ser competidor, mas também tem muitos bastidores ali de fora. Tem alguma coisa que seja interessante, que a gente que não tá ali gostaria de saber, que você pode contar pra gente? Olha, de bastidor, eu acho que assim, só a pessoa que compete, ela sabe o que é a sensação do antes ali da prova de competir. É uma sensação única, eu até brinco às vezes que falo com meus amigos, eu não sei, cara, se é bom, se é ruim, se a gente queria estar ali, porque ao mesmo tempo que você quer que passe a melhor coisa do mundo, é incrível mesmo competir. Então, quem não compete, a sensação de competir, o tempo antes, minutos antes, vezes que você vai 20 vezes no banheiro antes da prova, fala, meu Deus. Então é muito legal, que é algo único mesmo, a sensação de você competir. Não dá para explicar,
e depois que passa a sua prova, você também não lembra exato o jeito que é, não. Só quando você vai que você sente aquilo. Então é algo muito especial mesmo, essa sensação de ser competidor. E Pedro, já que a gente entrou nisso de competidor, né? Como a Rédeas entrou na sua vida? Né? Por que você decidiu que seria a Rédeas? Você contou pra gente que no começo você iniciou no tambor. Foi. Por que você mudou de esporte? Eu comecei no tambor, baliza. Eu tinha mais para ver de tambor, mas na aulinha ali a gente aprendendo, fazia muito baliza, maniabilidade, 5 tambores. E que eu acho que é uma base excepcional ali. E outra coisa que eu fiz ali no início, que eu acho que hoje em dia não mais, mas eu acho que é muito importante, é andar pro pasto, assim, sabe? Lá tinha perto, então sábado e domingo a gente pegava os cavalos e ia fazer cavalgada, mas assim, não na cidade, no pasto, andar no pasto, galopar na estrada de terra. Isso aí eu acho que você pega muito intimidade, equitação, ainda mais para quem está começando, sair um pouco da pista e ter essa experiência mais de cara de fazenda, assim, né, do que só ali já direto no esporte. E aí eu comecei nisso, lá em Uberlândia não existia rédea lá, né, não tinha modalidade lá. Só que desde que eu pegava, não sei porquê, mas eu sempre, desde que eu pegava as revistas da BQE, via, eu era apaixonado por rédeas. Sempre, um negócio que eu sempre gostei, era fã dos treinadores, na época eu via muito o Franco Bertolani, tinha uma fita dele, que eu assistia ela quase todo dia. Eu amava, sempre amei rédea, um negócio que eu sempre gostei. Aflorou. E lá não tinha. Aí quando eu tava que eu comecei a montar com 9 anos, quando eu fiz 14 anos, numas férias, aí meu pai me deu de presente, meu pai e minha mãe me deram de presente, você vai poder ir passar nas férias uns dias num Aras num treinador de rédea. Foi aí que eu liguei para vários e tal, aí fui pro Gilson Vendrame, fiquei 10 dias lá, eu tinha 14 anos, e aí foi o primeiro contato com rédeas. Aí realmente, né? Aí depois que eu fiz amizade com eles, eu pegava, na época quando eu era menor de idade, pegava o ônibus e ia para Bauru, eram as provas da BQM ainda, ia para Bauru nas provas passear, ficava andando com o cedieiro lá e trotando cavalo para eles, achava um máximo. Trabalhando para eles, mas no seu prazer ali, né? Era, aí ia pro Gilson lá, na Sé, ficava lá o dia inteiro montando cavalo lá com ele e adorava, né? Que ruim, né, Pedro? E Pedro, o que as rédeas, o que trouxe para você, assim, pro Pedro, pessoa? Pessoa? O que ela te ensinou, assim? Acho que o cavalo em si, né, a competição e a rédeas também em específico, ensinam muito pra gente a superação, né, a parte de competição, a parte de aprender também a se frustrar às vezes, porque o esporte é muito isso, né, e eu acho que relaciona com a nossa vida. A gente tem muita expectativa, muito sonho, muita coisa que você quer que aconteça, mas nem sempre acontece, né? Então você saber que pode sim dar errado, que pode sim não conseguir e ter a vontade de continuar treinando, de continuar sonhando em ganhar aquilo, de arrumar o erro para a próxima. Então eu acho que é muito isso. E a pessoa manter a humildade também, porque tem um dia você está ganhando, no outro dia você está perdendo. Então não pode nem subir para a cabeça quando você está bem, né? Não só na prova, acho que em tudo na vida. A gente não pode deixar subir quando está bem e também não desanimar quando está mal, porque se continuar trabalhando, as coisas acontecem. É uma roda gigante, né? Não tem jeito. Você vai estar em cima, vai estar embaixo. A gente até entrevistou outras pessoas que trouxeram, né? Não é difícil você se tornar campeão. Difícil é você se manter campeão. Tudo a constância é difícil, né? E para academia mesmo, a gente vai 2 semanas é fácil, depois... Então, assim, eu acho que tudo que a gente quer fazer na vida, a constância é o principal e é o mais difícil. Seja de abdicar de alguma coisa que está te atrapalhando, ou agregar alguma coisa para te ajudar, ou mudar um comportamento. E a constância é muito difícil.
E só que se tiver constância, as coisas acontecem. Então esse é sempre o grande desafio. É você continuar focado ali, que animado a gente não consegue estar sempre, mas Só focado não para desanimar, fazer. tá bom já. É. E Pedro, você, né, tem uma trajetória aí, você se tornou campeão, você vem ganhando provas. Quais os maiores títulos que você ganhou hoje, ou mais importantes, que representaram mais para você? Eu acho que que mais importante assim, que representou, teve eu ganhei um congresso da ABQM no Jovem, muito tempo atrás, já foi uma realização ganhar uma prova da ABQM, mas um que me marcou muito foi desse garanhão que eu importei dos Estados Unidos, foi nessa linhagem de rédea dos cavalos cara branca. Ele foi o segundo cavalo cara branca que teve no Brasil, e primeiro filho do Spux Guaragã, era um sangue que não existia aqui. E aí foi um negócio muito massa, que eu tinha 19 anos, aí tipo um menino de 19 anos que não era criador nada, trouxe o segundo cara branca que teve no Brasil, então foi um negócio que me fez conhecer muita gente, foi muito legal. E tive uma história muito bacana com esse cavalo, que ele que me introduziu mais no meio mesmo, porque daí eu era dono de um garanhão, então eu tinha que fazer o negócio acontecer. E ele competia só na profissional, né, na aberta. Começou com o Quinzinho, depois foi pro Marcelo Almeida, e só na aberta. Quando esse cavalo já estava aí com 6 anos, vai fazer uns 6 anos, a gente já ia parar ele. Ele correu um Super Stakes com o Marcelo, aí passou a prova, ia aposentar. Acabou a prova do Super Stakes, eu vi ele lá, falei, vou montar nesse cavalo, o cavalo tá treinado, eu não podia entre aspas, assim, né, a gente não usa ficar montando cavalo que o aberto tá competindo para não atrapalhar, né? Falei, vou montar nesse cavalo. Depois da prova dele, aí o cavalo, fui lá, dei uma montada nele, um galope pra cá, pra lá, e falei pro menino que trabalhava com o Marcelo, falei, nossa, cara, meu sonho era ter um cavalo desse. Ele falou, é seu, idiota. Pô, o cavalo é seu. Eu falei, mas até esqueço, cara, porque eu não posso montar, eu falo nessa parte de montar. Aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma montada lá na pista. Aí fui lá na pista, dei um galope pra cá, um pra lá e tal. E o cavalo tava treinando com o Marcelo. Mas eu lembro que aí o Quinzinho tava na beira da pista, o Quinzinho me chamou. Falou, Pedro, vem cá. Que já tava treinando os amadores, que no outro dia de manhã era amador. Falou, Pedro, inscreve nesse cavalo, corre nele que você vai ganhar. Eu falei, mas será, Quinzinho? Eu não tô treinando, tem uns 3 anos que eu não corro prova, tô montando mal. Ele falou, não, mas se errar ele vai completando, vai dar certo. Eu falei, será? Vai. Eu nunca tinha treinado no cavalo, nada. Aí eu fui saindo da pista assim. Aí o Marcelinho virou, e aí? E aí, patrão, gostou? Que jeitão dele, né? E aí, patrão, gostou de montar? Ele fala assim, Marcelo. Eu falei, gostei, tô achando que eu vou competir amanhã nele. Você que sabe, patrão, você que sabe. Olhou com aquela cara assim pra Pelo mim. amor de Deus. Aí eu tava indo, não esqueça, eu tava indo pro caminhão, aí tem um senhor muito gente boa que trabalha pro Marcelo, velho. Aí o velho virou pra mim e falou assim, ô filho, mexe com isso não, filho, vai passar vergonha de nós. Falei, não, velho, vamos ver. Aí, tá. E nisso eu peguei o carro e fui pro hotel, falei, mas será? E a prova, a minha categoria era a primeira, e era 8 horas da manhã. Aí podia fazer a inscrição até 1 hora antes de começar a prova. Fui pro hotel, chegou, e depois era lá na Barrinha. Acordei 5 horas da manhã e fui lá pra Barrinha. Cheguei lá, peguei o cavalo, selei o cavalo. Aí eu fui pra pista. Aí cheguei na pista, por coincidência, o Quinzinho tava treinando um amador dele lá. Eu falei, Quinzinho, dá uma olhada aí mais ou menos. Faz aí. E eu fui fazendo as coisas aí. Não, tá legal, beleza. Voltei, fui lá e falei, então segura o cavalo, que aí chegou a Denise, que é a secretária lá da MCR. Fui lá, fiz a inscrição, 1 hora antes de começar. E eu lembro que ainda na hora ela falou, a inscrição é o dobro do preço no dia. E eu tirando sarro, né? Mas falei, Denise, preocupa não, desconta do prêmio depois. Tipo, brincando, né? E fui. Aí eu fui o primeiro, aí chegou o Marcelo, ele falou, ei patrão, vai mesmo? Vou. Então vai lá, patrão, faz isso. Aí eu fui. Espina aí, eu espinei ele. E aí, patrão, como é que tá? Tá ruim. O que faz? Não, faz isso, faz aquilo. Aí fomos lá meio que rapidinho.
Falei, e aí? Pô, vai, patrão, vai. Eu fui. Aí eu corri, fui o primeiro. Corri, eram 33 na categoria. Eu fui, aí foi passando a prova, e não passava a minha nota ninguém. Falei, cara, será que eu vou ganhar esse negócio? Será que no final deu certo? A hora que chegou no final, fui e ganhei o Super Stakes. Aí aposentamos o cavalo. Aí o Marcelo falou, patrão, dá pra duvidar de você não. Aí o velho lá já falou, filho, você calou a boca de nós, hein? Não sei o quê. Demos risada pra caramba. E aí marcou demais, né? Porque eu tive a oportunidade de competir nesse cavalo com ele aposentando e ganhar o título de campeão do Super Stakes. Então foi E muito legal. descontou a inscrição da Descontou, premiação? Descontou. E não paguei a inscrição. E Pedro, você diria que ele foi o cavalo que mais marcou sua trajetória, assim? É o cavalo da minha vida, com certeza. Tem um quadro dele na minha casa. Porque esse cavalo, ele não foi só um cavalo aí que eu ganhei uma prova, né? Ele foi um cavalo que me ensinou a fazer negócio, que me ensinou a fazer mais relacionamento, a conhecer, porque eu tinha que vender cobertura do cavalo, então eu tinha que conhecer os treinadores, eu tinha que saber conversar com os criadores, com as pessoas, mostrar o cavalo, aprender mais a negociar, a fazer a venda, fazer o pós-venda, lidar com o veterinário. Então ele foi uma escola em vários sentidos, sabe? A realização do projeto. Na época, para comprar esse cavalo, eu tinha 19 anos, então foi um negócio que o meu pai confiou em mim, e ele, na época, tinha acabado de receber um dinheiro, ele falou, eu te empresto, mas eu preciso do dinheiro de volta. Você confia? Confio. Aí ele confiou em mim, me emprestou, eu consegui pagar ele de volta, depois o negócio deu lucro, depois eu fiz bastante coisa devido a esse negócio do cavalo, foi um negócio bom financeiramente, em tudo. Então acho que assim, esse cavalo foi completo, assim, na minha vida, né? Tive muitos cavalos que eu gostei e tal, mas esse sempre vai ser o especial, assim. E Pedro, você acredita que um competidor, um campeão, ele nasce ou ele é construído? Eu acho que o campeão, ele pode ser construído. Ele pode ser construído, mas acho que muitas vezes a gente fala que nasce, porque para ser campeão, a pessoa tem que ter muita determinação, tem que ser muito focado, né, na grande maioria das vezes, né? Tudo tem exceções na vida, mas assim, na grande maioria tem que ser focado, tem que querer, e isso acho que tem muita gente que já nasce e é educado e dessa forma, né, de querer dar o seu melhor, de ter a constância que a gente falou no treinamento, em tudo. Então, eu acredito que tem qualidades que muitas pessoas nascem que favorecem elas a serem campeões. Mas se a pessoa não é campeão e está aí no mal, mas ela tiver a cabeça para mudar essas coisas, ela pode se tornar também, né? O talento, ele é importante, mas a dedicação também é importante, né? Eu falo isso assim, né? Falando dos grandes competidores aí que a gente vê, dos treinadores, né? A gente vê que sempre um que se destaca muito, um que é muito bom, a gente fala, pô, esse cara é diferente, esse cara não só pensa nisso, só sabe falar disso. É engraçado, mas tem muitos casos assim. Mas eu acho que cabe bem pra gente amador também, né? Eu acho que existem amadores que eles têm o dom, têm o talento, ou monta muito melhor que alguns outros, né? E às vezes... O amador eu até... Porque até assim, o que eu vejo, não que eu acho que eu sou um campeão, um grande campeão, que eu... Tem vezes que vai bem, tem vezes que vai mal, normal, sabe, assim, né? Mas isso é vida de atleta. Mas também... E eu nunca tive também esse foco e tempo para conseguir dedicar realmente também para ser merecedor de ganhar muito. Então, até isso que a gente falou, que eu falei da Beto, acho que é tudo amador também. Você tem que ter o foco, para você ter constância ganhando, para você ser um bom amador, você tem que ter o foco treinando, você tem que ter o competindo, você tem também que ter ali um animal bom, um treinador bom, mas parte muito de você também. De que eu falo, eu mesmo não tenho isso, né? Gostaria de ter mais, quero trabalhar mais para eu ter isso, mas no momento
não tenho esse foco tão grande em treinar, em competir, devido a trabalho, devido a várias coisas, mas com certeza, os amadores que a gente vê que são focados ali, eles têm um resultado melhor, né? Na constância, né? Acaba que eles conseguem um desempenho muito melhor. Porque até isso, né, do amador, enfim, ele não tem muito tempo, né? Quando a gente consegue, até os que treinam, todos os dias, ou que vão várias vezes na semana treinar, às vezes é um tempo muito corrido, muito fechado, já é aquele tempo, acabou e é isso, né? Você não tem um tempo ali de montar vários cavalos, um dia inteiro ali só para aquilo, né? Então a gente realmente tem que correr atrás ali e se dedicar muito mais, né? Mas o negócio do levar jeito também eu acho muito relativo em tudo, sabe? A partir do momento que você começa a fazer uma coisa muito todo dia e focado e dedicado e tentando melhorar, você começa, teoricamente, a levar mais jeito, você vai melhorar, você vai evoluir. Lógico que tem pessoas que têm mais facilidade com uma coisa ou outra, mas com ali repetição, a gente evolui muito. Eu já vi vários que começaram a montar, você falava, nossa senhora, que cara vai ruim. Morrer. Ruim. E hoje em dia monta bem pra caramba. Cara que quando começou, não falava, né? Mas você olha e fala, nossa, não sabe montar cavalo, nunca montou cavalo. Agora eu tô perdendo do cara. Então, assim, mas por que o cara foi mais focado, treinou mais, montou mais e evolui, né? Te entendo. Então é assim mesmo. Eu acho que com o tempo, quem pode começar igual de criança, fazer mais de uma modalidade, eu acho isso ajuda demais. Montar mais de um tipo de cavalo para a base, né? Você monta cela diferente, tamanho de estribo diferente, estilo de cavalo diferente, o jeito dos comandos diferente. Hoje em dia, eu vejo muita gente que começa numa modalidade, só montou o cavalo daquela, e às vezes até critica a outra modalidade, mas é muito diferente uma coisa da outra, cada uma tem seus desafios. Sim. Então eu acho isso tudo muito importante. E você ter essa noção geral, acho que te melhora até na sua própria modalidade, porque você vira mais cavaleiro. O negócio do cara ser cavaleiro muda muito, porque a firmeza dele, a intimidade dele e o recurso dele nas circunstâncias vão mudar totalmente. Seus recursos aumentam ali, né? Independente da modalidade como você trouxe, você começa a entender o cavalo, né? Independente de qual esporte você esteja fazendo. E Pedro, você bateu num ponto aí que é um tanto quanto polêmico, que é, às vezes, a mesma raça que poderia estar fomentando, vamos trazer a BQM aqui, né, que poderia estar fomentando a raça, movimentando, a pessoa indo para outro esporte, tentando outro esporte. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando mal de um esporte da mesma raça, né? Isso é muito complicado, né? Porque a gente tem grandes garanhões, grandes matrizes que às vezes cabem em outras modalidades e as pessoas às vezes acabam tendo aquela rusga sem nenhuma razão, né? Eu tenho uma explicação, uma teoria para isso, sabe? Tudo que a gente não entende é chato de você ficar vendo, não é legal. Então, quando você vai ver uma coisa que você não entende o que está sendo avaliado, o que está acontecendo, o que a pessoa está buscando, ou você acha que entende, mas na verdade você não entende, aquilo ali fica repetitivo, fica chato. Igual eu, por exemplo, ver um concurso de dança, por exemplo, que eu não entendo, sabe, umas coisas assim que você não consegue saber o que a pessoa está buscando. E na modalidade é muito isso. Quando muita gente me pergunta, Pedro, qual que é a modalidade que você gosta mais, você que vai todos, qual que é a mais legal? Eu falo, a mais legal é sempre a que a gente entende mais. E o melhor cavalo de montar, de todas as modalidades, o melhor cavalo de montar é o bom. Você montando um cavalo bom, todas são muito legais. Você entendendo, todas são muito legais, mas porque você passa a olhar diferente. Você vê uma prova de tambores, só vê os caras correndo, você vê uma prova de rédeas, você tá vendo ali, esbarra pra cá, pra lá, beleza, mas de laço, só laçando. Agora, quando você começa a entender o que tá buscando na modalidade, fica muito legal. Então, isso de muita gente criticar, achar que a sua modalidade é melhor, é mais difícil, é mais legal, é mais complicada, é mais não sei o quê,
Acho que é muito falta de conhecimento das outras, porque todas têm um lado especial. Sim, e é o que você trouxe, né? Cada uma exige uma coisa, por isso testem, vão para outras, experimentem. Não, e mesmo se você não for fazer, eu já tive o prazer de experimentar várias modalidades. Você montar um cavalo bom de tambor e você tocar num tambor é um negócio, uma adrenalina, uma coisa inexplicável. Você montar um cavalo bom de rédeas, você conseguir ali controlar ele com a sensibilidade que ele tem, é uma coisa também muito legal, muito difícil. Você montar um cavalo de apartação e apartar, eu acho que é uma sensação assim, fora do normal a apartação. Só montando ali, eu falo que a apartação, a hora que você monta num cavalo e ele aparta, é 1000 vezes mais legal você montado do que já aparece em cima do chão, porque montado é uma coisa de louco, porque você não sabe o que vai acontecer. O laço também, a pessoa laçar, ter aquela emoção de correr, de laçar o laço individual, o cronômetro, a questão do tempo, o laço em dupla, a questão ainda do parceiro, do boi, são tantas coisas. O laço comprido, que eu estava lá agora também, é outra modalidade também que tem um grau de dificuldade muito alto e só você vivenciando, indo ver e conhecendo assim, para você ver o valor de cada uma, né? Sim. Então eu incentivo muito para quem gosta de cavalo e conhecer. Sempre vai ter a que você vai se dar melhor fazendo, que você se sente melhor, que pega mais o seu estilo, porque cada uma causa uma sensação diferente, né, na gente. Mas eu acho que todas têm o seu lado especial, todas valem a pena e, e isso aí de puxar para uma para outra, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que realmente você conhecer sempre vai ser bom e depois tudo bem escolher a que quer fazer, né? E é gostar do cavalo, né? Independente da cavalo. modalidade, amar o animal ali. Que é o especial do quarto de milha, essa versatilidade, né? É um negócio impressionante, né? O quarto de milha eu acho que é como se fossem várias raças dentro de uma só. Sim. Isso é uma coisa que é inexplicável, né? A gente já tem hoje as linhagens que se dividiram muito, até fisicamente, cavalos de linhagens diferentes, já são diferentes, mas é uma raça só. E a prova disso, assim, é quando acontece, às vezes, um cavalo de uma linhagem nada a ver vira um fenômeno em outra modalidade. Sim. Lógico que não é o usual, porque a gente faz a seleção genética de cada uma. Mas acontece, porque todos eles carregam esse sangue. E você vai puxando atrás no papel, você vai achando... No final, tá todo mundo junto ali. Dos cavalos mais famosos da raça quarto de milha, que é uma base excepcional da apartação do cavalo de trabalho, o mais famoso, acho que é o Dock Bar. O Dock Bar é linhagem de corrida, né? Ele era para ser um cavalo de corrida, o Dock Bar. Só que ele era lerdo, aí ele era lindo. Era lerdo assim, né? Não tinha a velocidade para ganhar a prova de corrida, mas ele era lindo. Ele começou a competir na conformação. Aí depois ele cobriu uma égua de apartação, que ele era muito lindo, vamos ver o produto. E nasceu o Dock Olina, e depois de novo nasceu o Dry Dock, e foram os dois filhos dele com essa égua, que aí fez linhagens fantásticas de apartação. Então assim, lá atrás todo mundo é a mesma coisa. E Pedro, tem algum mito de rédeas assim que você acha que deva ser quebrado? Tem uma coisa que eu vejo muita gente falar, não gosto de rédea, acho meio parado, não é nada parado. As manobras são rápidas, são de precisão, só que é aquilo, você tem que montar para você ver. Mas tem muita gente que acha que é um negócio às vezes monótono, por falta de conhecimento, e não é. E hoje em dia, com a evolução que está, é muita velocidade que tem nas provas. Você vê os grandes competidores aí, as manobras são muito rápidas e ao mesmo tempo com a precisão e com a concentração máxima ali do cavalo e do competidor. Então eu acho que todo mundo deve experimentar a modalidade de rédea, montar um bom cavalo, né, de rédea para ver o que é uma coisa fora do normal, assim. Você vê a sensibilidade que aquele animal tem para fazer as coisas. Um amigo meu do tambor estava aí, foi no Aras de rédea ontem, e veio falar comigo. Falou, cara,
Eu não imaginava que era desse jeito. Nossa, eu falava para pôr a mão pro lado, eu punha assim e já... Não, não, é menos, é assim. E qualquer coisa faz. Então isso é muito legal. Então eu acho que esse mito aí de que não é tão legal, é meio parado e tal, é uma grande mentira. Eu não falo que eu vou me atrever a experimentar, Pedro, porque na minha primeira espinada ali, minha labirintite já não vai me permitir, eu já vou cair ali mesmo, não vai dar certo para mim. Mas aí você trouxe, né, que é uma modalidade que não é como as pessoas pensam, né? E aí eu trouxe do spinning. Como foi sua primeira espinada, Pedro? Nossa, Qual a tentar lembrar. sensação dela aí? Eu acho que já tentava, né, espinar e tal, mas a primeira vez que espina um cavalo bom mesmo, de espinha, a sensação é muito legal. Você se perde totalmente ali. Primeira vez, quando você tá espinando, a hora que você para, você não tem ideia. Tipo, você começou pra cá, você não tem. A hora que você pede pra parar, você não tem ideia pra onde que vai parar. Você para, depois você descobre onde você tá, sabe? Mas no início é muito Aí assim. volta a alma pro corpo. Depois de um tempo você vai aprendendo, né, acostumando com aquilo, mas a primeira vez que você espina um cavalo bom de espinho, a hora que você para ele, você não tem a mínima ideia de que fica naquele lado que você tá, e é uma sensação muito legal. Espinar, esbarrar, não. Esbarro eu acho que a imagem É usada assim a para lembrar foto do mais cavalo bonita. de rédea, né, o esbarro, todo mundo quer ter uma foto bonita esbarrando. Outra também que é difícil demais de fazer o tal do esbarro certo, porque a rédeas ela junta várias manobras numa só, como se fosse. Então, quando você vai esbarrar, por exemplo, a hora que você já está virando lá no fundo, você está vindo correndo ali, o juiz já está julgando a corrida. Então a corrida tem que aumentar em velocidade gradual, você tem que pedir o esbarro para o cavalo na velocidade máxima, senão ele também não vai nem esbarrar bem. A pedida do esbarro, depois o rollback, a volta do rollback ou o recuo, juntam várias coisas que você tem que se preocupar ali ao mesmo tempo, sabe? Sim. Então eu acho que isso é muito difícil na rédea, tem muita coisa que você tem que preocupar ao mesmo tempo, mas ao mesmo também é outra coisa que eu acho que deixa a modalidade legal. E até para quem não conhece, né, existem vários percursos ali, né, para vocês. Então São vocês vários. fazem várias manobras, às vezes em percursos diferentes Percurso ali. diferente, é isso que muda, a experiência fica diferente de uma prova para outra. Porque numa você vai entrar mais de boa, na outra prova você já vai entrar correndo, esbarrando. Então numa prova você vai trocar de mão no rápido, na outra no lento. E então muda tudo, né? Muda até o jeito seu com o cavalo, a sua Sim, estratégia. com certeza. Mas o povo fala que não faria rédea porque é difícil decorar o percurso. Não, não é difícil decorar o percurso. Preocupa não que esse aí não é o problema. Esse é o menor dos Esse aí problemas. é tranquilo. Decorar o percurso é tranquilo, você vai decorar. O problema é outro. E Pedro, hoje você é um rosto muito conhecido, né? Você fala que não no esporte, mas sim, né, de campeão, as pessoas se espelham em você ali como criador de conteúdo, comunicador. Como é para você hoje, né, com quase 100 mil seguidores na rede social, como é para você hoje ser esse exemplo? Eu acho que uma coisa muito que me deixa muito feliz e tal, mas é um grande desafio, acho que em várias formas, porque a partir do momento que mais pessoas vão sabendo quem você é e ainda tem esse trabalho, o negócio de trabalhar com a imagem, tem que ter uma preocupação muito grande em tudo que você vai fazer. Então é uma coisa que eu fui até com o tempo buscando aprender mais, buscando a melhorar comportamento, melhorar a postura, várias coisas, porque você não pode ali simplesmente, e o ambiente que eu tenho amigos é o mesmo ambiente que tem pessoas que eu faço trabalhos, então acho que o maior desafio é isso, que tem que ter essa preocupação,
acho que todo mundo que mexe com isso sabe que é um desafio. Que eu já errei, já fiz coisa que eu falei, pô, errei, já errei, já me comportei errado, já fiz coisa, já até de você sair, de ser festado, você fazer uma coisa num ambiente que tem gente de trabalho. Então, são coisas complicadas que eu venho buscando melhorar cada vez mais. Eu acho que esse é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é um orgulho gigante saber que tem pessoas ali que se importam ali com o que eu mostro, com o que eu falo, que eu consigo agregar. Eu acho que o principal da internet é o que agrega, né? Você conseguir fazer coisa que agrega é muito legal, que a pessoa quer acompanhar. Quando chega alguém e fala, pô, acompanho lá, nossa, eu aprendo nos seus vídeos, não, eu aprendo muito disso, daquilo, pô, eu gosto de ver para eu conhecer um lugar novo. Então, eu acredito que você conseguir agregar para as pessoas de alguma forma é algo extraordinário que me deixa muito feliz e que eu quero buscar cada vez mais poder somar para quem me acompanha, fazer mesmo a diferença, mostrar coisas diferentes. Então, isso aí é muito bom e até um ponto que é outra coisa que é difícil assim de você aprender é que eu acho que como as pessoas veem a gente, me vê lá na rede social, às vezes a pessoa me vê muito lá, às vezes ela tipo assim, ela vem conversar comigo, mas e eu não lembro dela, ou eu não tenho a reação que elas esperavam. Às vezes tem gente que fica meio chateado, ou você não consegue responder todo mundo. A pessoa acha que é porque você tá, é metida, não sei o quê, mas isso é muito difícil, porque você viajar demais e você lembrar de muita todo mundo e todos informação. os assuntos. Então, até uma coisa que eu peço desculpa, às vezes, a gente. Eu me esforço muito para conseguir sempre dar atenção, porque eu também não sei. Tem um grupo ali de pessoas na prova, eu não sei se elas me conhecem ou não conhecem, e aí você fica sempre naquela, com medo de estar passando alguém batido, de não estar sendo legal. E acontece, às vezes, de dar uma má impressão, mas é uma coisa que eu busco muito e me esforço muito para sempre dar atenção e fazer amizade, que é uma coisa que eu gosto pra caramba também, fazer amizade, aprender sobre cada lugar ali, cada modalidade, fazer novos amigos. Todos os meus amigos, quase 99% são desse meio. Então, eu acho que é isso, sabe? Não, e é muito complicado para você, né? Porque você, além de estar trabalhando, realmente é muita informação, são muitos rostos que você vê, é muita gente que chega e conversa com você. Realmente, às vezes, não tem como guardar, Eu né? sou bom de memória para nome de cavalo, essas coisas, mas para pessoas assim, eu tenho um delay. E como às vezes junta muita viagem, é muita modalidade, muita gente que você acaba conhecendo, isso acontece. Isso é fogo, às vezes fica sem graça, que às vezes a pessoa vem falar, você não lembra, mas não é por mal, é porque ou ela começa o assunto falando já de alguma coisa que falou comigo, eu vou um tempinho assim para eu cair o assunto. Mas eu acho que é por isso, né? Porque vai falando com muita gente em muito lugar, você às vezes demora um pouco Fica para. uma tela azul do Windows ali, mostrando a nossa idade de novo, e Mas, depois volta. mas sempre dá um medo assim de você às vezes passar uma impressão ruim para alguém, mas é difícil, não tem muito o que fazer, né? E as pessoas acompanham muito você pelo conteúdo que você entrega, né? Então, você falando dos animais, trazendo ali animais dos leilões também. Então, é muita informação mesmo, né? O que eu acho mais legal de poder fazer é aquilo que eu falei do agregar, de poder mostrar para as pessoas lugares que elas queriam conhecer e ainda não tiveram a oportunidade de ir, ver, aprender mais sobre um cavalo, ver como é um aras, ver como é a prova, essa parte do bastidor ali da vida nossa. Isso é muito Isso legal. aí eu acho que é uma coisa bacana que eu gostaria de ver e não tinha onde ver, então acho que é um ponto que eu gosto de pegar e
E assim, continuar aí tentando fazer o melhor aí, se Deus quiser, continuar agradando o pessoal. Com certeza. E Pedro, hoje você está ali, né? A gente já trouxe como referência tudo isso, mas na sua trajetória, você teve críticas ali? Tiveram pessoas que falaram não, acho que não, ou sempre foram muito Ah, não, abertos? crítica sempre tem, né? Até hoje tem. Normal. E como você Eu, absorve isso? então, já liguei mais, assim, hoje em dia, acho que sempre vai ter gente criticando, gente falando mal, seja da parte profissional, seja da pessoal, por mais que a gente tenta agradar, tenta fazer o melhor, sempre vai ter. Mas também sempre vai ter gente falando bem, sabe? Sempre vai ter gente que vai reconhecer. Hoje em dia, o que eu procuro fazer você tem que, avaliar, e se não faz sentido, eu só esqueço. Porque às vezes também a gente é cabeça dura, tem muita gente criticando um negócio, então você pode preocupar que deve ser É alguma verdade, coisa sabe? aí. Então eu procuro avaliar, tanto quando é elogio, quanto quando é crítica, avaliar, ver se não faz sentido, esquece, porque senão você fica doido também, né? Sim. Eu acho que em todos os trabalhos, né, em todas as áreas, se a gente começa a levar muito a sério, né? Tem gente que critica o jeito que eu falo, tem gente que critica o jeito, né, que critica quando você mexe a mão no vídeo, tem gente que de tudo, né? Então eu procuro ver o que faz sentido, o que faz eu tentar melhorar e o que não faz sentido ou na hora não dá para melhorar, eu acho que é melhor você também não ficar pensando, né? Abstrai, não leva pro coração. Porque se levar pro coração é pior. Aí você fica cismado, atrapalha. E Pedro, da sua trajetória hoje, qual parte você mais se orgulha? Qual parte eu mais me orgulho? Ah, difícil, hein? Você acha que Assim, só você pega as pessoas para entrevistar? Não, tem que pegar você também. não, é que uma parte, assim, eu acho que que eu mais me orgulho foi de ter conseguido trazer tantas pessoas boas para perto de mim. Acho que, sem dúvida, acho que isso aí é o que fez muita coisa dar certo para mim e o que me ajudou muito é isso, conseguir ter essas pessoas boas que queriam me ajudar e que podiam me ajudar, ter elas junto de mim, acreditando em mim, fazer muita gente acreditar em mim, eu acho que foi o que eu mais me orgulho. Porque tem vezes que a gente erra, a gente acerta, mas você conseguir manter as pessoas acreditando em você e pessoas te ajudando e querendo ver seu bem, acho que é o mais difícil. Então, o que eu mais me orgulho é isso, de ter conseguido esses relacionamentos sólidos de pessoas verdadeiras. E quando você olha para tudo que você construiu, né? Competidor, comunicador, rosto da BQM, enfim, tantos amigos, tudo isso. O que você sente? Assim, qual o sentimento que vem para você? Dá um sentimento muito bom de ter conquistado até aqui, mas eu sei que ainda tem muita coisa que eu tenho que conquistar, não acho que eu sou grandão nem nada assim, né? Tem muita coisa ainda para conquistar e eu sei que o mais difícil também é você manter também, se manter numa posição e conseguir crescer, conseguir aumentar isso. Então eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu sei que as coisas mudam, que tem que sempre trabalhar. Eu sempre estou preocupado assim com o amanhã, A sabe? melhoria. Que tudo sempre pode acontecer, a gente tem que trabalhar e buscar acontecer o melhor, né? Então eu vou assim, fico muito feliz, muito grato com todas as oportunidades que eu já tive, mas eu sei que não tem jogo ganho, sabe? Tem que trabalhar muito e melhorar muito e lutar muito ainda para conseguir continuar. Você acabou de trazer que você tem uma jornada longa aí pela frente, né? O que você sente que você ainda não realizou, que você tem essa gana, essa vontade de realizar?
uma coisa, falando aqui de competidor, é poder focar mais para treinar mais, para andar melhor nas provas. Tenho muita vontade de também competir em mais modalidades, além da rédeas, até para mostrar mesmo para as pessoas, tanto que isso é legal e tal. Então eu tenho esse projeto também. Acho que melhorar meu nível de competidor é uma coisa que eu tenho muita vontade, né? Isso nessa parte. Na parte profissional, eu acredito que é buscar ter mais conhecimento, formas mais legais de mostrar as coisas para as pessoas, conseguir continuar abrindo aí novos mercados e, e manter o negócio vivo, né? Eu acho que é um desafio gigante. E Pedro, se você pudesse falar para aquele Pedro lá de trás, se você pudesse dar uma dica para ele, o que você falaria hoje para ele? Eu falaria quando começou, acho que eu falaria para ter foco, ter seriedade com as coisas, ter foco, acreditar e que não é fácil isso aí do, de buscar fazer o melhor, né? Com certeza tem muita coisa que eu mudaria, que eu teria feito melhor, muito erro que eu não teria cometido, mas uma coisa que eu acho que sempre me ajudou muito, que eu sempre quero manter, é a questão de ser honesto, de ser verdadeiro, né? E essa confiança de você ser uma pessoa certa é uma coisa que me ajudou e que eu falaria, nunca perca isso, mas com certeza ia dar muito puxão de orelha também, respeito lá atrás, para ele não... Foi muita coisa ele fazer melhor, mas pelo menos essa parte aí eu consegui fazer que foi de sempre ser certo, sempre foi ser honesto, que eu acho que daí são coisas que as pessoas não relevam, né? E aí eu acho que isso que consegui me manter até agora e buscando melhorar agora onde eu puder. E Pedro, as 3 últimas perguntinhas para a gente terminar aí. Eu quero que você seja sucinto em 2, hein? Prova cronometrada ou prova de juiz? De juiz. Por quê? Eu gosto muito de cronometrada, mas eu gosto muito da parte técnica. Você acha Então, que... eu acho que a cronometrada, você vê uma final de uma cronometrada, assim, aqueles 10 melhores, aí não tem emoção igual. Agora, quando eu vou assistir muito tempo, eu gosto de ver a técnica, porque eu gosto muito de ver a parte técnica, ficar prestando atenção ali no desempenho do cavalo. E, resumindo, o que seria o cavalo para você hoje? O cavalo é minha vida, né? Eu falo pro pessoal, não é que eu gosto de cavalo, eu respiro cavalo, né? Sempre foi assim. Então, não só de montar, já fiquei um tempo sem montar, mas eu nunca fiquei longe de cavalo. Eu cheguei a ficar 1 ano sem montar, mas eu nunca fiquei longe de cavalo. Falar assim, ficar sem ver cavalo, sem falar de cavalo, nem existe para mim, né? Na internet, sem ficar olhando tudo de cavalo, sem ir em prova. Então acho que é tudo, assim. A coisa que eu mais penso é cavalo. Não é gostar, né? É ter Respiro. uma paixão ali, respirar, viver o A vida. cavalo. Quando eu estudava na faculdade, nas coisas, que eu cansava assim da aula, eu começava a escrever o nome de um garanhão. Se esse garanhão, eu fazia isso mesmo, se esse garanhão fosse meu, eu teria éguas filhas de qual cavalo para pôr com ele? Eu ficava viajando lá, escrevendo, fazendo os cruzamentos que eu faria. Administração para quê, né? Já estava na genética ali. Eu ficava brincando disso, então sempre foi o que eu gostei mesmo. E Pedro, se você pudesse dar uma dica para quem está iniciando, tanto como competidor ou como comunicador, qual seria a sua dica para essa pessoa, seu conselho? O meu conselho é que tudo que a gente faz, muitas vezes com constância e dedicação, a gente acaba ficando melhor. Então muita gente fala para mim, nossa, mas você tem uma facilidade para falar em vídeo, para fazer vídeo. Não, é que eu faço todo dia vários, assim. Então, uma pessoa nunca se limitar, ou quando você vê a outra lá fazendo, você achar que ela consegue, você não consegue,
porque consegue, é só treinar que vai. E Pedro, revisitando um pouquinho aí da sua trajetória, qual foi o sentimento para você de trazer um pouquinho para o pessoal? Às vezes muitas pessoas não conhecem esse lado do Pedro, né? Conhece muito o Pedro comunicador, que traz a informação do cavalo, mas não conhece o Pedro, toda essa trajetória dele. Como foi isso para você? Eu gostei muito, agradecer aqui, eu gostei muito de participar, de poder contar mais aí da minha história, da minha vida no cavalo. Eu falo demais aqui, mas às vezes a gente acha até que está faltando coisa, né? Fica até com medo de causar uma interpretação errada em alguma coisa que falou, mas eu tentei ser bem natural e contar um pouco, e fico muito feliz de terem o interesse de conhecer mais aí de mim e dos bastidores aí da minha vida no cavalo. Pedro, muito obrigada por topar participar conosco. Como eu disse, você é um menino que é exemplo, é referência hoje, né? Não só no cavalo, mas em tudo, na internet, no seu trabalho, em tudo. Obrigada por topar participar com a gente. Foi um prazer e uma honra tê-lo conosco. Eu que agradeço, muito obrigado e ansioso já para assistir. Obrigado por assistirem mais um episódio do Amadorcast, o podcast onde cada história é única.